E aí, pessoal? Tá todo mundo de quarentena aí? Esse é o tema da aula de hoje, né? O Covid-19. A gente vai pegar um dataset, né? Um banco de dados aí para o número de casos, né? Número de mortes do coronavírus no Brasil e fazer algumas análises, né? Então a intenção é que, mesmo se você é um usuário básico aí, nunca ouviu falar da ferramenta que a gente vai utilizar hoje, que é o Power BI, você consiga fazer todas essas análises aqui. Então, por exemplo, fazer análise por estado, né? Número de mortes por estado, depois por cidade também, a gente vai conseguir ver isso. Aqui um mapa de onde são, de quais são os estados com maior número de mortes, né? O total de mortes até o dia de hoje, né? É, Aqui a gente está com 2,42, que é o número de casos, e o número de mortes 87 mil, tá? Aqui em milhões, né? E também você vai conseguir fazer aí, selecionando, por exemplo, se você é do estado de São Paulo, né? Ou você pode selecionar qualquer outro estado daqui da opção, e selecionar a cidade para ver qual que é a situação da sua cidade aí atualmente. Então, vou colocar aqui Campinas, né? Que eu sou de Campinas. Vamos lá, Campinas, né? Vamos ver como é que está Campinas hoje aqui. Selecionei Campinas, posso finalizar aqui. Bom, Campinas já está com 640 mortos aí, né, na data de hoje. Esse banco de dados é do dia 26, tá bom? Dia 26 de julho, tá? Aqui a gente vai também ver aqui ver a correlação entre número de casos, né, e o número de mortes, né? Então você vê que tem uma correlação bem forte, né? Quanto maior o número de casos, maior o número de mortes. Por isso que é importante a quarentena, né? Mesmo se você não concorda, né? É importante fazer também uma quarentena bem feita, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui. Aqui uma relação, um gráfico de barra e linha, né? Onde a linha é mortes e a barra é o número de casos confirmados, tá? Então, é, aqui você consegue visualizar certinho aí, né? Então, a gente está com 2 milhões, quase 2 milhões e meio de casos e mortes aí 87 mil, né? Então, só para ver uma tendência aí, tendênciazinha comparar, né? Mas é isso. Então, se você é um usuário básico, se você é um usuário que nunca ouviu falar de Power BI, de Data Science na vida, você vai conseguir criar hoje sua primeira dashboard do coronavírus. Então, é super atual aí para você mostrar para sua família, para seus amigos, tá? De forma remota. Mas enfim, do que a gente vai precisar, né, para fazer essa dashboardzinha hoje aqui? Do Power BI, né, que é um software que tem versão paga e versão gratuita, tá? A versão gratuita para um usuário doméstico comum aqui, ela é mais do que suficiente. Para baixar, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, mas você entrando no link é só clicar em fazer download, provavelmente ele vai te redirecionar para essa página aqui, que é da Microsoft Store, né? É tudo oficial, sem perigo, tá? E você baixa o Power BI, não lembro qual que é o tamanho dele, mas não é tão leve, tá? Mas provavelmente, muito provavelmente, você vai conseguir rodar no seu computador, tá bom? Né, eu gostaria de pedir para vocês, né? Poxa, conteúdo de graça, ó, banco de dados que a gente vai utilizar hoje, eu vou disponibilizar de graça para vocês, é super atual, do dia 26, eu estou gravando esse vídeo no dia 27, então você vai poder, inclusive se vocês quiserem, eu até posso atualizar o banco de dados. Então, banco de dados de graça, a dashboardzinha vai ficar disponibilizada para vocês também, tá? Mas é interessante que vocês vejam o vídeo e vão fazendo ao mesmo tempo, né? Poxa, e se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva, cara, de graça, tudo de graça, conteúdo técnico de qualidade. Tem mais vídeos aí no canal, com certeza você vai aprender bastante, né? Que são conteúdos bem interessantes. Conteúdo de Excel, agora a gente está iniciando o Power BI, tem conteúdo de melhoria contínua, estatística, enfim, né? Se inscreve no canal, assista os vídeos, compartilhe com seus amigos e tem a página no Facebook se você quer ainda mais molezinha, né? Poxa, molezinha. Poxa, impossível não contribuir com a gente aí, curtindo a página e se inscrevendo no canal, tá bom, gente? Mas vamos lá, vamos botar a mão na massa aqui, né? Então, o banco de dados que a gente vai trabalhar aqui do coronavírus, né? Ele é um banco de dados do tipo CSV. Abrindo o Power BI, depois que você instalou, você vem aqui em obter dados, tá?
Então, aqui obter dados e do tipo texto, tá? Não vou entrar no mérito aqui, inclusive se você é um usuário mais avançado, esse vídeo aqui não é muito para você, tá? É um vídeo bem básico mesmo, onde eu vou ensinar técnicas bem simples, bem rudimentares, para aqueles que nunca ouviram falar em Power BI, nunca fizeram uma análise desse tipo, vão conseguir fazer. O Power BI ele é muito utilizado hoje nas empresas, tá? Então, com certeza, se você quiser mais dicas de Power BI, e eu até posso fazer um curso aqui, mas precisa ter comentário, precisa ter compartilhamento, precisa ter volume aí. Então, se você quer, né, receber, inclusive, mais material de Power BI, de Data Analytics, de programação, deixa um comentário aí, compartilhe, né, participe, né, de forma geral. Mas enfim, saber Power BI hoje é um diferencial dentro do mercado de trabalho, tá bom? Então, vamos lá, vamos aprender o que essa ferramenta pode fazer. Então, o banco de dados que a gente vai trabalhar são dois, né, do tipo CSV. Aqui você tem que carregar um por vez, tá? Eu já carreguei os dois, então eu só vou demonstrar aqui como que vai acontecer. Você vai clicar primeiro aqui em um, né? Então, por cidade, né? O banco de dados de cidade. Espera um pouquinho carregar, demora mesmo, tá? Então ele tá carregando aqui. Vai aparecer essa página. Isso aqui é eu não vou entrar no mérito aqui de pré-processamento de banco de dados, né? De qualidade de dados aqui. Enfim, isso é um assunto que eu até posso abordar desde que tenha demanda, tá bom? Mas enfim, aí aqui você vem só em carregar, tá? Carrega o banco de dados, ele demora um pouquinho mesmo. E depois que você carregar, você vai ter aqui, né? Todas essas planilhas abertas, menos essa name aqui que eu criei só como teste, tá? Então você vai ter essa planilha Covid, né, e Brasil Covid-19, tá bom? Quando você carregar os dois bancos de dados, tá? Então, uma é análise do Covid por cidade e o outro é macro, tá bom? Então, vamos lá então, vamos aprender a criar esse banco de dados aí, esse banco de dados não, esse dashboard, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer, provavelmente vai estar tudo branco a sua tela, né? Porque aqui a gente aplicou um modelinho de formatação, que foi esse daqui, ó, é o Inovar. Então você clica nele aí, quando você entrar no seu Power BI, você vai na aba exibição, depois você seleciona aqui esse template Inovar, que ele vai ficar no fundo preto, mas isso aí é gosto de cada um, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vem, depois de setar o template, a gente vem aqui em caixa de texto, tá? E aqui a gente pode colocar o texto, né? Então, vou colocar aqui Covid-19, view, né? Overview. Vou colocar aqui overview, tá? Overview. Só para ter um texto ali, né? Você coloca do jeito que você quiser, né? Então, aqui você personaliza, tá? Então, aqui eu vou colocar overview, aí eu vou setar aqui o tamanho da fonte, né? Vou centralizar e setar o tamanho da fonte aqui. Vou colocar 60, 60 é muita coisa, hein? 60, vamos colocar 40, acho que 40 ainda não. 36, aumentar um pouquinho aqui, beleza, agora deu certinho. E aí depois que você configurou a fonte, a gente vai definir né, uma cor, né, de fundo ali, para não ficar tudo da mesma cor preta aqui. Então a gente vem aqui nessa aba visualizações, já vai estar selecionado, tá? E aqui você vai em tela de fundo, seleciona a cor, eu vou colocar o cinzinha para ficar parecido com aquela primeira dashboard que eu mostrei para vocês. Aqui eu não vou colocar o símbolo do Educa Prático, porque eu quero ser mais dinâmico, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, fazer a análise por cidade, né? Então, vamos lá, né? Se vocês repararem aqui, a gente vai fazer primeiro esse gráfico aqui, né? Esperar ele carregar, demora um pouquinho, meu computador não é um dos melhores também. É, mas é aqui o número de mortos, né, até a data de hoje, né, até o dia atual, né, que você está olhando. Então, toda essa análise é para o dia em questão, né, o dia de hoje, tá? Então, fazer primeiro por número de mortos por cidade, né? Então, é um gráfico de barras que a gente tem que colocar. Então, vamos colocar o gráfico de barras aqui, tá? Então, você vem nessa opção aqui, visualizações, e clica aqui, gráfico de colunas empilhadas, tá? Então, é isso que a gente vai setar, tá? Então, coloca aqui, opa, coloca aqui.
diminui aqui, vamos deixar mais ou menos parecido com aquele primeiro dashboard. E aqui, você repara que vai tudo automático, né? Então, aqui tem os valores dos eixos e tal, que a gente vai personalizar. Então, a gente quer olhar para mortes, então a gente vem aqui e coloca em valores. Então, é só clicar e arrastar, tá, gente? Não tem problema nenhum aqui, tá? Clicou, arrastou, já apareceu, tá? Então aqui, só uma coisa que pode gerar confusão em vocês, esse banco de dados ele é acumulativo, né? Então ele não é diferenciado por dia, tá? Então em relação às datas, as mortes e o número de casos, eles vão acumulando ao longo do tempo, tá? Eles não são estratificados por dia, tá? É, isso aí é um problema do banco de dados, a gente até poderia resolver, mas é, não é o meu intuito agora, porque por ser uma aula bem rápida, tá? Então aqui a gente vai selecionar, né, depois que a gente colocou a mortes aqui, a gente vem nessa opção, nessa setinha e coloca máximo, tá? Por quê? Como a gente vai obter uma visualização para o dia atual e a visualização ela é cumulativa, né? O banco de dados é cumulativo, então a gente vai colocar o maior valor da série, né? De todo o conjunto de dados, até se você quiser clicar aqui. Então, por exemplo, ó, esse aqui é o banco de dados do Brasil, né? Por cidade aqui, né? Então aqui você vê, ó, cidade-estado, né? Então você vai ver que as mortes elas vão aumentando para a mesma cidade, né? Então elas estão acumulando ao longo do tempo, tá? Então se você for ver, ó, o número de mortes para o dia 26 de julho, que foi a última data de atualização do banco de dados para a cidade de São Paulo, 9.222, tá? Então, para o dia de hoje, considerando que esse banco de dados estivesse atualizado exatamente no dia que você está fazendo aí a sua dashboard, você teria que colocar o maior valor dessa série, né? Ó, porque ela está acumulativa, exatamente isso que a gente vai fazer. Então, por isso que a gente coloca máximos aqui. No eixo, a gente vai colocar por data, né? É, por data. Desculpa, por data não, né? Por cidade, né? Então, vamos colocar aqui por cidade. Então, por cidade é, aqui eu estou pegando o banco de dados errado, olha só. Ainda bem que eu vi aqui isso daqui. Então, isso aqui, mortes, né? Toma cuidado para não fazer a mesma coisa que eu fiz. Então, valores, mortes, vamos lá, máximo. Tá? É que primeiro eu estou fazendo por cidades. Data, eu faço a mesma coisa, puxo, clico e puxo e coloco em eixo. De novo, né? Não é data, é name, né? Name aqui, olhando para o nosso banco de dados, o name é o nome da cidade, beleza? Pode gerar confusão mesmo, né? Espero que não tenha deixado vocês confusos aí. Qualquer coisa é só deixar um comentário. Então, perceba aqui que ele já está estratificando por cidade, olha só que legal, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, todas as cidades do Brasil. Né? Então, a gente quer filtrar isso daqui por estado, né? Para mostrar então quais são as cidades com maior número de mortos no estado de São Paulo, por exemplo, no estado ou em outro estado, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar, né, um filtro de página. Então, aqui em visualização, você vem aqui, seleciona essa opção segmentação de dados, clica, vamos puxar ela aqui em cima, né? E o filtro vai ser estado, tá? Então, ó, só você puxar aqui e ir até campo. Olha só que legal. Então, aqui ele já aparece todos os estados que compõem o nosso banco de dados, né? Todos os estados do Brasil aí. Esse banco de dados está bem legal, tá? Inclusive, vou tentar deixar ele atualizado todos os dias para vocês irem atualizando. O legal do Power BI é que assim que você atualizar o banco de dados, é só você clicar nessa opção atualizar aqui que ele já gera todos os números atuais, tá bom? Então, a primeira parte do desafio aí já está concluído. A segunda é que a gente vai colocar, então, um mapa, né? Que é aquela visualização do meio. Então, vem aqui visualizações, mapinha, tem outros tipos de visualizações para você fazer, mas pelo que eu testei aqui, essa que melhor deu, que mais deu certo, tá? Então, aqui em mapa, localização, a gente coloca estado, localização a gente coloca estado, e aqui em tamanho a gente coloca como mortes, né? Então você vê que cada bolinha aqui é proporcional ao número de mortes por estado. Novamente, a gente tem que colocar como máximo, né? Porque os dados são cumulativos, né? Não são número de mortes por dia, né? É um número de mortes crescendo ao longo do tempo, né? Ele vai somando, tá? Então,
Aqui a gente já tem a visualização do número de proporcional, né? Aqui uma visualização geográfica do Brasil, proporcional ao número de mortes, né? Então você vê que São Paulo e o Rio de Janeiro são os estados, né, com o maior número de mortes. Olha que interessante, né? Depois aqui a outra bolinha maior é o Ceará, tá? Então, são os estados com maior número de mortes, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, que eu vou comentar com vocês já, é a interação dos filtros, né? Então, por exemplo, esse filtro, se você selecionar aqui, São Paulo, por exemplo, ele vai aplicar para todos os elementos da página, né? Então, repare, o mapa ele já atualiza aqui, ele só mostra São Paulo, a bolinha de São Paulo agora. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer deixar o mapa estático. Como que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai fazer isso? Você vai aqui na aba Formato e aqui no seu Power BI não vai estar selecionada essa opção Editar Interações. Você seleciona. Então, ó, só clicar, editar interações. Aí repare que já vai aparecer essas opçõezinhas aqui. Você clica na caixa do filtro, ó, cliquei na caixa do filtro, está selecionado. Eu venho aqui no mapa e clico em nenhum, tá? Então assim ele vai estar desligado do filtro de estados, tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer, né? Vou só olhar a colinha aqui para não lembrar. Para lembrar, né, olhar para o número a evolução, né, do número de mortos por cidade, certo? Então vamos lá, por cidade agora, tá? Vamos aqui por cidade, criar um gráfico de linhas. Então vamos lá, por cidade, aqui, que a gente diminui, beleza, tá? Então por cidade, né, a gente quer olhar o número de mortos, que é no caso os valores. De novo, né? Clique em máximo, porque é um valor cumulativo, tá? Não é unitário. E aqui no eixo, a gente vai colocar, agora sim, a gente coloca data, beleza? E aí, repare que data vai aparecer um monte de opção aqui, um monte de hierarquia. Você tira ano, tira trimestre e deixa só mês, tá? Se você quiser fazer uma análise por dia, você tira o mês também, tá bom? Repare que se a gente vira aqui no filtro de estado, ele está vinculado com a cidade, tá? Mas não tem problema, não tem problema nenhum, porque a gente vai criar um outro filtro aqui que vai estar ligado com esse filtro aqui também, tá bom? Então, só para ficar mais claro para vocês, a gente clica aqui sempre fora, tá? Para não mudar o tipo de visualização, clica na visualização filtro, diminui, vai ser um menu suspenso, tá? Então depois a gente até muda isso daqui. E aqui no filtro vai ser agora por name, né? Então vamos colocar aqui em filtro. Você pode ou levar aqui para o campo ou levar direto para o Power BI. Tá? Aqui, ó, clica nessa setinha e coloca como suspenso, tá? Então, o que vai acontecer, né, gente? Esse filtro aqui, ele vai ser o macro, então aqui é onde você vai selecionar o estado, tá? E nesse filtro você vai selecionar a cidade que pertence a esse estado, tá? Porque os dois filtros eles estão vinculados, né? Então, para você ver aqui, ó, clica aqui, ele está vinculado, né? Se você quiser se desvincular, é só colocar em nenhum, né? Beleza? Então, aqui vai ser, vou até desvincular aqui para não dar problema, né? Então, desvincular esse filtro das outras visualizações, então aqui eu tiro, tá? Tiro aqui do mapa também para não dar incompatibilidade e fechou. Ó. Então, só para testar, né? Selecionei o estado de São Paulo, né? As cidades que compõem o estado de São Paulo, né? Então, vou selecionar minha cidade aqui, Campinas. Né? Campinas fica em São Paulo. Aqui só está aparecendo as cidades do estado de São Paulo. Se você quisesse fazer uma análise para todas as cidades do Brasil, né? Para aparecer todas as cidades do Brasil aí nesse campo name, né? Nesse filtro name aí, você teria que desvincular, né? Estado da cidade, né? Aqui, inclusive, ó, vamos até desvincular isso daqui para ele mostrar todos os estados, beleza? Mas enfim, essa é uma opção minha, eu deixei assim, tá? Então aqui em Campinas, 640 mortes até o dia 26, que foi a última atualização do banco de dados, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar com outro banco de dados, que é o banco de dados geral, né? Não é mais estratificado por estado. Novamente, esse banco de dados ele também é cumulativo, então a gente vai trabalhar com aquela opção de máximo, tá? Então vamos criar um cartão, né? Clica aqui nessa opção, cartão, tá? E aqui a gente vai criar dois cartões, né? Que é para o número de mortes e o número de casos, tá? Então clico aqui, já vou criar esses dois botões, número de mortes e o número de casos, tá?
Vamos lá então. Então, o primeiro vai ser o número de casos, tá? Então, o outro banco de dados é esse aqui de baixo. Cuidado para não se confundir, eu me confundi gravando o vídeo, vocês puderam ver. E aqui vai ser o número de casos. Então, essa é a primeira opção aqui. Eu carrego ela até campos, tá? Então, aqui está aparecendo 87 milhões porque é cumulativo, né? Então, está somando em cima da soma, né? Então, máximo. Você vê que vai aparecer aí 2 milhões, né? Então, para você personalizar também o número de algarismos significativos que aparece aí, você vem aqui em casas decimais e coloca duas. Colocar duas. Beleza. Opa, voltou. 3. Ih, meu Deus. Aí. Agora foi. 2,42 milhões de casos. É legal, depois você até pode personalizar aí na sua casa. Aqui dá para colocar um título e tal, explicar certinho. Não vou colocar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos lá. Agora é o número de mortes, né? Então a gente vem aqui em mortes, né? Deaths, leva até o campo, né? E máximo de novo, né? Então aqui está em milhões, né? Aqui agora está em 87 mil mortes até o dia de hoje, tá? O outro gráfico que a gente vai criar é aquele gráfico que a gente vai comparar as mortes com a evolução, né? A evolução das mortes e dos casos, né? Que é aqui o gráfico de linha empilhada, né? De coluna empilhada e linha. Então a gente clica aqui, ele já vai aparecer, né? Vamos até aumentar aqui, deixar ele um pouquinho maior. E esse aqui também é simples de fazer, né? O Power BI é bem simples de usar, né? Tem as funções DAX, tá? Que eu posso fazer um curso para vocês, se vocês quiserem também, que é bem útil para a gente manipular o banco de dados, mas aí já é um conteúdo mais avançado. Então, aqui série, valores da coluna, né? A gente vai colocar aqui na coluna, eu vou colocar os casos, né? Então, valores da coluna. Novamente aqui selecionando por máximo. Você vê que ele buga às vezes, né? Porque tem que atualizar o Power BI. E aqui, em valores da linha, é o número de mortes. Tá? Então aqui a gente vai colocar, que a gente coloca, né, novamente aqui, máximo, tá? Então, máximo de mortes. E aqui está tudo numa barra só, porque a gente não colocou a estratificação de data, né? Então, aqui em eixo empilhado, a gente coloca data. E aqui a gente tira o ano e vai fazer uma análise mensal, tá? Na verdade, eu até coloquei aí, agora foi. Beleza? Então, matamos mais uma visualização. Então, aqui é o número de mortes, né, no gráfico de barras, batendo em mais ou menos 2,5, né, quase 2,5 milhões, e número de casos, né, e o número de mortes aqui em praticamente quase 100 mil mortes, tá? E a última visualização que a gente quer fazer, né, a evolução, né? Deixa eu só lembrar aqui, será isso mesmo? Vamos voltar para aquela, tá? É isso aí mesmo, né? Máximo de casos e máximo de mortes, né? Que é aquele gráfico daqui, né? A correlação entre mortes e número de casos confirmados, né? Então vamos lá, né? Ele está carregando aqui a dashboardzinha, demora um pouco mesmo. Então aqui a gente vai usar o nosso último gráfico aqui, que é o gráfico de dispersão, beleza? Ó, legal que ele já coloca no espaço vazio do nosso dashboard, tá? Então aqui, eixo X, né, a gente vai colocar o número de casos, eixo X é o número de casos, eixo Y é o número de mortes, tá? Novamente, né, vamos colocar como máximo aqui, só para não dar pau, porque a gente tá, a legenda vai ser dias, né? Dias não, mês, né? E aqui em legenda a gente vai colocar a data, né? Então, vamos só ver aqui se é isso mesmo, né? Que a gente coloca como data, né? Vou até colocar como detalhes aqui, eu acho que fica melhor. Aí. Então, como detalhes, a gente já consegue aqui fechar, né? Então, aqui mostra a correlação entre o número de casos confirmados e o número de mortes, né? E aqui as outras visualizações que o Power BI traz para a gente. Então, Power BI é isso, gente. A gente transforma um banco de dados complexo, né? Então, tudo isso aqui de número, né? Nessas visualizações que são fáceis de entender. Então, o Power BI é uma ferramenta extremamente poderosa. Se você quer
mais conteúdo como esse, né, conteúdos relacionados, né, à programação, data science, é, Power BI, Excel, deixa um comentário aí, ou se você tem outras ideias de conteúdo também que você gostaria de ver, aprender, deixa um comentário, se inscreva no canal, gente, de novo, curta a página lá no Facebook, interaja com a gente que a gente gosta disso, beleza? Finalizo então essa aula de hoje. Espero que vocês usem esse dashboard aí para ir acompanhando a evolução do coronavírus, tá? Explorem mais as opções do Power BI aí. É bem interessante, software bem legal, de graça, né? Só baixar lá, o link vai estar na descrição. É isso então, gente. Obrigado e até mais.